Era pra eu chegar mais rápido. Só isso. É engraçado como a gente toma decisões pensando em ganhar alguns minutos, sem saber o que pode perder no caminho. Eu conhecia bem aquela estrada principal. Já tinha feito aquele mesmo trajeto dezenas, talvez centenas de vezes. Era quase um piloto automático. Mas, naquele dia específico, eu estava atrasado. Sabe aquela sensação de que cada semáforo, cada carro lento na sua frente, tá conspirando contra você? Era exatamente assim que eu me sentia. Olhei para o painel, para o relógio, e a ansiedade começou a bater forte. Foi quando o GPS, aquele amigo digital que a gente confia cegamente, fez a sugestão. Uma linha fina, azul, desviando da rota principal que eu conhecia como a palma da minha mão. A promessa era tentadora. Alguns minutos a menos. Nada demais, pensei. Que mal poderia haver? Sem pensar duas vezes, virei o volante e entrei no atalho. Nos primeiros minutos, tudo parecia perfeitamente normal. Uma estradinha de terra batida, algumas árvores ladeando o caminho, poucas casas afastadas, com aquela aparência de fazenda antiga. Era o tipo de cenário que te dá uma falsa sensação de familiaridade. Aquele tipo de caminho que você acredita que conhece, mesmo sem nunca ter passado por ali antes. A poeira subia atrás do carro, e por um momento eu até me senti esperto, como se tivesse descoberto um segredo que só os locais conheciam. A confiança ainda estava alta. O GPS confirmava. Estava tudo certo. Continuei avançando, esperando a qualquer momento ver as luzes da cidade ou a junção com a estrada principal. Mas o tempo foi passando. Depois de uns 10 minutos, as casas sumiram completamente. A paisagem mudou. A civilização parecia ter sido engolida pela natureza. Olhei para o meu celular, que estava no suporte. O sinal, que já estava fraco, agora oscilava perigosamente. Um tracinho, 2, nenhum, o ícone de sem serviço apareceu na tela. Um calafrio percorreu minha espinha, mas eu ignorei. É normal, eu disse a mim mesmo. Estradas rurais são assim mesmo. Eu estava convencido de que logo sairia do outro lado. Era só continuar. A lógica dizia que toda estrada leva a algum lugar, certo? Era nisso que eu me apegava. A estrada, no entanto, começou a ficar diferente. Mais estreita, mais sinuosa. As curvas fechadas me obrigavam a reduzir a velocidade drasticamente. A vegetação, antes distante, agora parecia se fechar sobre o carro. Galhos arranhavam a lataria, produzindo sons que pareciam unhas em um quadro negro. O sol, que antes brilhava forte, agora mal conseguia penetrar a densa copa das árvores, criando um lusco-fusco estranho, apesar de ainda ser meio da tarde. O ar ficou mais denso, mais úmido. Foi aí que eu percebi algo que fez meu estômago gelar aquela árvore. Eu já tinha passado por aquela árvore. Eu reconheci o tronco torto, quase deformado, como se estivesse se contorcendo em agonia. E a marca branca na casca, uma mancha peculiar que parecia um olho me observando. A primeira vez que passei por ela, achei interessante, uma peculiaridade da paisagem. Mas vê-la de novo. Era impossível. A estrada não fazia um círculo. Ou fazia. Tentei racionalizar. Talvez fosse outra árvore parecida. Uma coincidência. Com o coração um pouco mais acelerado, ignorei o pensamento e continuei dirigindo. Agora com uma atenção redobrada. Foco na estrada. Foco em sair dali. Minutos depois, que pareceram uma eternidade, lá estava ela de novo. A mesma árvore. O mesmo tronco torto. A mesma marca branca na casca. Dessa vez, não havia como negar. Pisei no freio com força. O carro parou, o motor ainda funcionando. Um zumbido constante no silêncio que se formava. Olhei desesperadamente em volta. Nenhuma placa, nenhuma casa, nenhum sinal de vida. Desliguei o rádio, que já estava chiando há algum tempo. Nenhum som além do meu próprio motor. Peguei o celular. Sam Cervica. Olhei para o GPS. A vozinha robótica continuava afirmando, com uma calma irritante, que o Will estava no caminho certo. A seta do mapa mostrava que eu avançava em linha reta, mas eu sabia que não estava. Eu estava preso num loop. Decidi que já era o suficiente. Chega de atalho. Chega de GPS. Eu ia dar meia volta e retornar pelo caminho que vim, mesmo que isso significasse chegar horas atrasado. Coloquei a marcha ré, virei o volante e... foi quando o carro morreu. Simplesmente apagou. O painel se escureceu. O motor silenciou. Não foi um engasgo, não foi uma falha. Foi como se alguém tivesse desligado uma chave. Girei a chave na ignição. Nada. Nenhum clique. Gyrei de novo. E de novo. Nada. O silêncio que tomou conta do ambiente era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha experimentado. Não era paz. Era ausência. Era pesado,
opressor. Desci do carro. O ar lá fora era ainda mais pesado do que dentro. Estava porado. Não havia vento. As folhas das árvores estavam imóveis, como numa fotografia. E então percebi outra coisa. Não havia som de insetos, nem grilos, nem cigarras. Nada. A floresta estava morta. O desespero começou a tomar conta de verdade. Gritei. Ei, tem alguém aí? Minha voz pareceu ser absorvida pelo ambiente. Sumiu rápido demais. Sem eco, sem resposta. Gritei de novo, com toda a força dos meus pulmões. O mesmo resultado. Eu estava completamente, terrivelmente sozinho. Foi então que ouvi algo, e o som fez todo o meu corpo se arrepiar. Não era um passo. Não era o som de um animal se movendo entre as folhas. Era um som metálico, lento, rítmico, como se algo pesado de metal estivesse sendo arrastado pelo chão de terra, longe, mas se aproximando. Um arrastar, raspar, arrastar. O som vinha de algum lugar fundo entre as árvores, no escuro que se formava sob a copa das árvores. O pânico me dominou. Não pensei, apenas reagi. Voltei correndo para o carro, puxei a porta com força e me tranquei lá dentro, batendo as travas de todas as portas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. O som metálico continuava, cada vez mais perto. Arrastar, raspar, arrastar. Eu não conseguia ver nada. A escuridão lá fora era quase total. Eu só conseguia ouvir, e o som parecia estar circulando o carro. Primeiro na frente, depois do lado do passageiro, depois atrás, e então parou. Exatamente atrás de mim. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes pior do que o som. Um silêncio absoluto, carregado de expectativa. Eu não me atrevia a olhar pelo retrovisor. Fiquei ali, encolhido no banco do motorista, esperando o quê? Eu não sei. Uma batida no vidro, o som recomeçando. Eu não sei quanto tempo passou. Minutos? 1 hora? Perdi completamente a noção do tempo. Fiquei paralisado, olhando fixamente para frente, para a estrada vazia e a árvore torta. E então, tão subitamente quanto apagou, o carro ligou sozinho. O painel se acendeu, o rádio voltou a chiar e o motor roncou como se nada tivesse acontecido. E eu? Não. Pensei. Não questionei. Apenas reagi, por instinto. Pisei fundo no acelerador. O carro cantou pneu na terra e eu arranquei dali, dirigindo como um louco, sem olhar para trás, sem me importar com as curvas ou com os galhos que açoitavam o carro. Eu só queria sair. Continuei dirigindo em pânico, até que, finalmente, avistei o asfalto. A junção com a estrada principal. Nunca fiquei tão feliz em ver uma rodovia movimentada na minha vida. Quando as rodas do meu carro tocaram o asfalto, foi como se eu tivesse atravessado um portal, voltando para o mundo real. Parei no acostamento por um instante, tentando recuperar o fôlego. Olhei para o relógio no painel. Ele marcava quase 2 horas a mais do que deveria, desde o momento em que entrei no atalho. 2 horas para percorrer um caminho que deveria levar 15 minutos. Cheguei ao meu destino, finalmente. Ninguém percebeu meu atraso. Ninguém notou meu estado de pânico disfarçado. Para todo mundo, foi um dia normal. Mas eu percebi EU Sentai. E até hoje, toda vez que o Jeep sugere um atalho, uma linha fina desviando da rota principal, eu ignoro. Eu continuo no caminho que conheço, porque eu aprendi, da pior maneira possível, que algumas escolhas não te atrasam, apenas alguns minutos. Elas te levam para um lugar de onde você talvez não devesse voltar. Obrigado por ouvir. Até aqui. Se você já passou por algo estranho numa estrada deserta, conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias. Até a próxima.